8, nós faremos a leitura do versículo 26 até 39. Lucas 8, 26 a 39. Enquanto os irmãos vão encontrando aí, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar da palavra com os irmãos. Agradeço por todo o carinho e pelas orações que vocês têm feito por mim e pela minha família. Na quarta-feira nós estaremos retornando para Belo Horizonte, para que eu possa finalizar o meu curso de teologia lá no seminário. Então é o nosso último ano em BH e continuem orando por nós, porque nós carecemos muito. Lucas 8, 26 a 39, diz assim a Escritura Sagrada. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. E eis aqui a tua igreja. Nós nos reunimos mais essa noite. E o único motivo que estamos aqui é para ouvir a tua voz, Pai. Para ter comunhão contigo, para aprender mais do Senhor. E nós rogamos-lhe, ó Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, assim como o Senhor tem feito todas as vezes que nos reunimos neste lugar. Tudo que for feito aqui, continue sendo para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje mais de 8 bilhões de pessoas vivem sobre a terra. São milhares de culturas, mais de 7.000 línguas faladas por todo o mundo, bilhões de pessoas com bilhares de personalidades diferentes, desejos, sonhos e dificuldades diferentes umas das outras. E ainda assim, Deus conhece todas essas bilhões de pessoas. Ele é capaz de distinguir os seus anseios, os seus medos, suas alegrias, os seus sonhos. É capaz de cuidar de todos, sustentando com vida, com alimento, com saúde. Mas Ele também se importa com uma simples alma de uma simples pessoa.
E, embora a gente saiba que Deus tem os seus escolhidos, tem os seus eleitos, aqueles que Ele irá salvar, e embora nós saibamos que são muitas pessoas, se fosse necessário Deus enviar Jesus Cristo para salvar apenas uma pessoa, Ele enviaria e salvaria apenas essa única pessoa. O texto que nós iremos meditar nessa noite nos mostra algo semelhante ao que eu estou dizendo, porque depois de Jesus navegar a noite inteira, e no meio da noite ele ter demonstrado que veio de Deus, quando acalmou uma tempestade e salvou a vida dos seus discípulos, agora ele desembarcou em uma pequena cidade para acalmar a tempestade do coração de uma simples pessoa e para salvar a vida daquela pessoa. O texto nos conta a história de um homem que há muito tempo estava sofrendo, porque estava possuído por muitos demônios. Ele estava vivendo no cemitério, no meio de sepulcros, em um lugar fétido, cheio de podridão, de cadáveres se decompondo, um lugar horrível. Para todo lado que aquele homem olhava, ele só via morte. Ele não tinha amigos, ele não tinha com quem conversar, ele não podia sorrir. Provavelmente, nem os seus familiares o visitavam, porque ele era agressivo. Ele tinha uma violência que não era dele, era uma violência sobrenatural. Por muitas vezes, ele teve que ser acorrentado, e a sua fúria era tão grande que ele arrebentava as correntes que o prendiam. Este homem sentia o sangue pulsar em suas veias. Ele ainda conseguia respirar. Era possível de longe ouvir os brados, os gritos horripilantes que ele dava. Ainda existia vida no seu corpo, mas ele vivia no meio dos mortos, como uma pessoa morta. Tudo isso aconteceu por causa da escravidão que Satanás havia colocado aquele homem. Satanás havia deixado ele sem perspectiva de vida, sem lar, sem sonhos, sem alegria, sem poder se reunir com os amigos, com os seus familiares, e totalmente nu, sem roupas nenhumas. Este homem não tinha o mínimo de dignidade que uma pessoa merece ter, que é moradia, alimento e vestimenta. Isso foi o que Satanás fez na vida deste homem, deixando ele sem nenhuma esperança para si. Mas um dia, depois de navegar a noite toda com os seus discípulos, Jesus desembarca nessa pequena cidade, nessa pequena aldeia gentia, para demonstrar para aquele homem que existia sim esperança para a sua vida. Jesus Cristo era a única esperança para a sua vida. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite, neste tema. Jesus Cristo é a única esperança para a alma perdida. Jesus Cristo é a única esperança para a alma perdida. Notem, meus irmãos, que aquele homem, ele não podia mais responder por si. Quando Jesus perguntou para ele assim, qual o seu nome? Nem o nome ele podia falar mais, porque quem respondeu foram os demônios. Falou, legião. Os demônios, depois de Jesus ter chegado, eles reconhecem quem é Jesus Cristo. E eles ficam ali apavorados, porque eles também sabem qual é o destino que aguarda eles. Se os irmãos depois quiserem ler, Apocalipse 20, versículo 1 a 3, ali diz qual que é o futuro dos demônios. Eles têm que ir para o abismo. Então, reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, aqueles demônios ficam apavorados e rogam a Jesus Cristo para que deixassem eles ir para os porcos. E aí, Jesus Cristo permite isso. O contexto aqui, nós vemos que o povo da cidade fica sabendo o que acontece ali, porque tinha algumas pessoas que presenciaram tudo aquilo que aconteceu. E aí eles vão lá, chamam as pessoas, eles vêm para ver o que aconteceu. E quando as pessoas daquela pequena cidade, daquela pequena aldeia, chegam ali para ver o que estava acontecendo, eles encontram aquele homem liberto por Jesus, em comunhão com Jesus, revestido de Jesus, e que no final recebeu uma missão de Jesus. Então, dentro deste tema de que Jesus Cristo é a única esperança para a alma perdida, hoje eu quero meditar também com os irmãos nessas 4 reflexões.
A pessoa que tem um encontro com Jesus, ela é liberta por Jesus, ela tem comunhão com Jesus, ela é revestida de Jesus e ela também recebe uma missão. Olha o versículo 35, diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Nós já vimos o tamanho do sofrimento que aquele homem estava enfrentando, e nós vimos que ninguém havia conseguido dar uma solução, ninguém havia conseguido ajudar aquele homem ali de forma satisfatória, ninguém tinha conseguido solucionar o problema daquele homem. Ninguém foi capaz de livrar, de libertá-lo dos seus sofrimentos, das suas angústias, de suas dores. Não é porque a sociedade, ela nunca tinha tentado, ela tentou algumas vezes, ela já tinha tentado dar o seu jeitinho, tinha pegado correntes, só que aquilo ali não serviu de nada. O que aquele homem necessitava não era da ajuda da sociedade, precisava da libertação que Jesus Cristo pode trazer. É claro que as instituições humanas têm o seu valor, as suas maneiras de ajudar. Nós sabemos que várias instituições sociais, vários projetos sociais têm investido pessoas, têm alimentado pessoas, têm dado moradia para pessoas. Mas obras sociais não salvam ninguém, não libertam ninguém da escravidão do pecado, não conseguem oferecer a verdadeira esperança que os perdidos necessitam. Somente Jesus Cristo é capaz de tirar a pessoa do império das trevas, aprisionada nas mãos de Satanás, e trazê-la para o seu reino de amor. A ajuda social não era suficiente para este homem, ele precisava de uma transformação, de uma libertação espiritual. Ele precisava ser equipado com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas, anular uma vida de mentiras. E somente Jesus Cristo poderia transformar aquela alma angustiada. Somente Jesus Cristo poderia lhe dar esperanças. Somente Jesus Cristo podia lhe dar lucidez. Somente Jesus Cristo podia libertar aquele homem do poder do maligno, do poder de Satanás. Porque é Jesus Cristo, e não é Satanás, quem tem domínio sobre todas as coisas. Se você olhar os versículos 22 a 25, logo antes do nosso texto aí, você vai ver Jesus demonstrando o seu poder e a sua soberania sobre a natureza. Se você olhar os versículos 43 a 48, você vai ver o poder de Jesus, a soberania de Jesus sobre a enfermidade. Dos versículos 49 a 56, nós podemos ver o poder de Jesus sobre a morte. E outros textos bíblicos nos mostram o poder de Jesus sobre a morte, ressuscitando várias pessoas, ressuscitando Lázaro, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Aqui ele está ressuscitando a filha de Jairo. E agora no nosso texto, nós estamos vendo o poder de Jesus e a soberania de Jesus Cristo sobre os demônios. É Jesus Cristo quem é o nosso Criador e quem é o nosso sustentador. É Ele quem tem domínio sobre todas as coisas. É Ele quem nos permite viver, e é Ele quem permite o dia em que nós iremos passar por angústias, por tribulações, e o dia que Ele irá nos chamar. Mas aqui nós estamos vendo um homem que há muito tempo estava vivendo aprisionado, sofrendo com o domínio de Satanás. E a realidade que esse homem estava enfrentando, a triste realidade, já foi a triste realidade da nossa vida. Talvez, eu creio que ninguém aqui nunca precisou ser acorrentado, e nem viver em um lugar como este homem vivia. Mas nós aqui, infelizmente, já sofremos muitas vezes com a influência de Satanás. E alguns que estão aqui, alguns de nós que estão aqui, que estamos aqui, já sofremos com o domínio de Satanás na nossa vida por algum tempo. Eu conheço poucos de vocês aqui, mas não seria adivinhação eu falar que muitos aqui já sofreram com o pecado, já pecaram contra Deus, já desonraram o nome de Deus, talvez com mentira,
talvez com adultério, talvez com roubo, com os pecados mais horrorosos que nós podemos ou que nós possamos imaginar. Infelizmente, essa já foi realidade de muitos de nós aqui. Mas nós podemos hoje dizer com alegria que assim como Jesus Cristo chegou na vida deste homem, Ele também chegou na sua vida e na minha vida, e nos libertou do domínio de Satanás, e nos libertou e nos transportou do império das trevas, e hoje nós estamos aqui, inseridos no reino dEle, servindo a Ele, ouvindo a palavra dEle e adorando a Ele. Quem fez isso? Jesus Cristo. Talvez você foi evangelizado por alguém, talvez pelo seu pai, sua mãe, a sua avó, um amigo, um conhecido, um vizinho, mas em última instância, quem faz isso é Deus. É Deus quem usa essas pessoas, os missionários, os evangelistas, os pastores, os seminaristas, os presbíteros, os diáconos. É Deus quem usa os seus servos para levar o nome de Jesus Cristo. Porque o maior interessado na sua e na minha salvação é Jesus Cristo. O maior interessado na sua salvação nem é você mesmo, mas é o próprio Jesus Cristo. Porque se fosse por sua conta, por minha conta, a gente não escolheria Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Jesus Cristo nos libertou. Ele chegou um dia desembarcando e chegando na frente de cada um de nós e nos dando a salvação através do evangelho dele, através da mensagem dele, de sua morte e ressurreição. Este homem, ele recebeu a libertação que Jesus Cristo deu a ele. Mas nós vemos também, num segundo momento, que depois desse homem ter sido libertado por Jesus Cristo, ele teve comunhão com Jesus Cristo. Ele estava assentado aos pés dele. Olha lá o versículo 35 novamente. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. Olha como que aquele povo encontra o homem. Acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Nós não sabemos quanto tempo que demorou até que o povo daquela cidade chegasse àquele lugar. Depois que os porqueiros ali, os cuidadores dos porcos, viram o que Jesus Cristo fez, saíram correndo, foram até lá a aldeia, contaram para o pessoal, eles vieram também correndo. A gente não sabe qual foi o tempo que demorou, mas fato é que quando eles chegaram ali para ver tudo o que estava acontecendo, eles encontram aquele homem que eles conheciam, não mais nu, não mais sem roupas, não mais gritando, não mais com um pedaço de corrente que eles tinham acorrentado nas últimas vezes que foram lá tentar dar uma solução, não mais ali escravizado por Satanás, mas eles encontram aquele homem assentado aos pés de Jesus Cristo, liberto por Jesus e assentado aos pés de Jesus, tendo comunhão com Jesus Cristo. Aquele homem que há muito tempo não teve paz para assentar-se com alguém, para ter comunhão e para se alegrar, agora pode assentar-se aos pés daquele que criou o universo. E provavelmente muita coisa está passando na cabeça, na mente daquele homem ali. Ele também deve estar ali meio que apavorado, meio que assustado com tudo que está acontecendo, mas eu imagino que ele está com o coração transbordando de gratidão, porque ele está sentado aos pés do Mestre, tendo comunhão com o Mestre. Antes aquele homem conhecia a presença das trevas, mas agora ele está diante da brilhante estrela da manhã. Antes ele vivia em guerra com os demônios dentro de si, mas agora ele está diante do príncipe da paz. Antes ele só conhecia a morte, ele vivia no meio dos cadáveres, mas agora ele está diante do autor da vida, daquele que dá a vida e a dá em abundância. Antes ele era atormentado pelo príncipe das trevas, mas agora ele foi liberto pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sentimento do coração daquele homem não podia ser outro. O desejo daquele homem é continuar aos pés de Jesus, na companhia do próprio Deus. Ele sabia, somente ele sabia, o que ele já tinha sofrido até aquele momento. Somente ele sabia qual era a sua realidade passada. Mas agora que ele foi liberto por Jesus,
Ele quer olhar dali para frente. Ele quer estar com aquele que o libertou. E esse deve ser o desejo do seu coração e do meu coração. Porque nós também tivemos um passado de trevas. Ah, mas Emanuel, como assim? Eu cresci na igreja. Eu não tive essa vida aí que muitos têm, de ir para os bares e me embriagar, e vários relacionamentos, e uma vida desenfreada no pecado, nas noitadas. Pecado não é só isso, irmãos. Embora isso seja, pecado não é só isso. Um dia você teve que reconhecer que você necessita de Jesus Cristo. Um dia você professou com seus lábios, com o seu coração, de que você necessita de Jesus Cristo, que Ele é a sua única esperança, Ele é a sua única salvação. Até você reconhecer isso, é claro que você viveu em uma vida desenfreada de pecado. Por mais que sejam mentirinhas de vez em quando, por mais que seja uma desobediência aos pais, é pecado também. Então, assim que nós temos a consciência de que Jesus Cristo nos libertou dessa vida de morte, nós temos que ter um coração grato, transbordante de alegria. Porque se não fosse Jesus Cristo em nossa vida, a nossa eternidade seria no inferno. Nós não teríamos vida eterna, nós teríamos morte eterna. E nós devemos entender, assim como este homem entendeu, que na presença de Jesus Cristo, nós precisamos estar com o nosso coração alegre. É claro que muitas vezes nós estamos com medos, estamos com os nossos anseios, com nossas preocupações, isso é da nossa vida. Mas não pode ser só isso. O nosso coração também tem que ter alegria na presença do nosso Jesus Cristo. Porque por mais que tenhamos angústias, medos, preocupações, ainda assim Ele está cuidando de nós. E o salmista entendeu isso também, quando lá no Salmo 43, versículo 3 e 4, ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Olha o versículo 4 agora. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. O salmista entendeu que Deus é a grande alegria da vida dele. Este homem que foi liberto entendeu que Jesus Cristo é a sua grande alegria. Nós também, que fomos libertos por Jesus Cristo, devemos entender que Ele é a nossa maior alegria. Deus é o nosso maior bem, a nossa maior alegria. E parafraseando aqui um pregador do século XVIII, muito famoso, Jonathan Edwards, ele disse: buscar a satisfação nele, em Jesus Cristo, é a única felicidade com a qual a nossa alma pode ficar satisfeita. Meus irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para os céus. Nós precisamos treinar o nosso coração a olhar para a eternidade, para a realidade que Jesus nos proporciona. A igreja tem andado muito preocupada com a vida terrena, muito preocupada se vai conseguir comprar a casa própria, o sítio, a chácara, se vai conseguir concluir a faculdade. Embora tudo isso seja muito bom, e Deus nos dá essas coisas para nós desfrutarmos, o nosso coração não tem que estar focado nisso. Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir ter filhos? Será que eu vou ver os meus netos? Eu oro para Deus para que Ele permita que eu veja os meus netos, eu quero ver eles. Mas o meu coração não pode estar nisso. O seu coração, o nosso coração, não pode estar focado nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Eu creio que a igreja conseguiria fazer muito mais do que tem feito, se nós que somos discípulos, se nós que já recebemos a libertação por Jesus Cristo, focássemos na eternidade. Nós vamos ver o desfecho aqui, desses versículos, desse texto. Nós vamos ver uma atitude que este homem aqui teve. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus Cristo e entender que mesmo que a gente não consiga comprar a casa própria, o sítio, concluir a faculdade, ter filhos ou ver os netos, ainda assim, o nosso coração deve transbordar de alegria por causa de Jesus Cristo. Um escritor e um homem que foi muito influente no quarto século, Santo Agostinho, ele tem várias frases famosas, e uma delas é: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti.
Talvez, é provável, quase certeza, que muitas ansiedades que o povo de Deus às vezes enfrenta, é por causa que não faz isso aqui que Agostinho disse. Não consegue descansar em Deus. Fica preocupado com as coisas da vida. Aquilo que Jesus Cristo falou em Mateus 6,33. Não priorizam o reino de Deus, ficam pensando nas vestes, no alimento, nas coisas materiais. Mas Ele prometeu que se nós priorizarmos, se nós buscarmos o reino dEle, em primeiro lugar, aquelas coisas, aquilo que é necessário para nós vivermos, não vai nos faltar. Aquele homem que foi liberto estava satisfeito com o que Deus havia feito na vida dele, e por isso agora, ele estava em comunhão com Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, se ajoelhou ali, ou talvez sentou, não sei a maneira que você gosta de orar, e separou um tempo para estar com Jesus Cristo ali quietinho? Falou, agora somos somente eu e o Senhor. Eu estou aqui para derramar o meu coração diante de Ti, ó Pai, e mesmo que às vezes eu não tenha palavras, eu estou aqui para estar contigo. Qual foi a última vez que você abriu a Escritura Sagrada e leu o texto querendo aprender de Jesus Cristo, querendo ter comunhão, querendo ser alimentado, edificado, fortalecido? Nós sofremos porque somos muito distraídos. Nós estamos distraídos com muitas coisas, assim como Marta estava. E não que o serviço que Marta fez, arrumar a casa, fosse ruim, mas naquele momento, ela precisava, estou falando de Marta e Maria, ela precisava priorizar a comunhão com Jesus Cristo. Este homem aqui entendeu isso. Nós precisamos entender. Nós somos peregrinos, viajantes passando por essa terra. A nossa eternidade não é essa realidade que a gente está vendo, de dor, de sofrimento, de angústia. Embora nós vamos ver novos céus e nova terra, a nossa eternidade é com Jesus Cristo, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sem pecado, sem luta, sem angústia, sem medo, sem dores, sem lágrimas. E para nós que já experimentamos essa libertação que Jesus Cristo nos deu, nós precisamos fazer isso agora, imediatamente. Então eu te convido nessa noite, se já tem muito tempo que você vem desprezando o Senhor Jesus, negligenciando a comunhão com Ele, retorne para a comunhão, assente-se aos pés dEle. Se você já teve aquela prática de ler as Escrituras, de separar um tempo para orar, e hoje você perdeu isso, ainda há tempo. Volte para essa comunhão. Aquele homem foi liberto por Jesus Cristo, e agora ele teve comunhão com Jesus Cristo. Mas, um terceiro ensinamento que nós vemos aqui, ainda, no versículo 35, é que aquele homem foi revestido de Jesus. O versículo 27 diz que ele havia muito tempo, não se vestia, mas agora o versículo 35 nos mostra que aquele povo vem da aldeia e encontra aquele homem vestido. A realidade que aquele homem enfrentou há muito tempo foi uma realidade de vergonha. Ele estava nu, ele foi exposto. E quem fez isso na vida dele foi Satanás. E não é a primeira vez, não é a primeira pessoa que Satanás envergonha expondo a nudez. Lembram de Adão e Eva, quando pecam? Existia ali a ordem de Deus para que Adão e Eva não comessem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás vai ali e engana Eva, ela come, dá do fruto também para Adão, e os olhos deles se abrem. E eles já viviam nus até aquele momento. Mas a partir daquele momento, eles têm a consciência de sua nudez. E eles não continuam seguindo a vida normalmente. Eles ficam com vergonha. E eles correm e tentam se esconder, porque estão com vergonha. Satanás expôs a nudez deles. Satanás envergonhou eles. Até que Deus vem ali, como de costume,
na viração do dia. Não que Deus não soubesse onde eles estavam, mas Ele chama por eles e eles estão escondidos. Mas por que você está escondido? Eu vi que eu estava nu, tive medo e me escondi. Como assim, Adão? Quem te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? E ali já começam as intrigas, né? Foi a mulher que tu me deste. O que é isso que você fez? Você está louca? Ah, foi a serpente. Eles estavam envergonhados e já começaram várias crises ali, no relacionamento deles, na comunhão deles com Deus. Já começaram a acusar um ao outro, porque estavam com vergonha, estavam com medo. Este homem também estava com vergonha. Provavelmente. Ninguém quer ser pego nu. E é isso que Satanás quer fazer. Vocês já notaram como que a sociedade, ela tem, parece que prazer, ela se alegra em expor a nudez, a sensualidade. Você vai olhar para os outdoors, você vê nudez. Você vai rolar aqui a tela do seu celular, você vê, está vendo a nudez, pessoas com um decote, pessoas que às vezes até está com a roupa comportada, mas na maneira de falar, na maneira de se maquiar, na maneira de olhar, a gente vê sensualidade. Isso não é só mulheres, porque às vezes quando a gente fala de sensualidade, muitos pecam em falar que é só mulheres, mas não. A gente vê muitos homens vestindo de forma às vezes sensual para querer atrair as mulheres, as meninas. Pecado, tanto para o homem quanto para a mulher, pecado, desonra a Deus. E o nosso padrão, meus irmãos, o padrão da igreja do Senhor, não é o que a sociedade dita, não. Embora nós somos pessoas do século 21, nós vestimos roupas da moda, mas não precisa colocar o decote, não precisa colocar a camisa apertadinha para sensualizar. Não precisa querer expor sua nudez, porque Satanás é que faz isso, envergonhando as pessoas. Mas lembra que eu disse de Adão e Eva, que lá atrás eles estavam com sua vergonha exposta? Mas lá atrás também, Jesus Cristo, na verdade, mostrando o que Jesus Cristo faria, Deus, Ele sacrifica um animal, e veste ali, para tampar a nudez de Adão e Eva. Foi isso que Ele fez com este homem, porque a gente encontra este homem vestido aqui. Foi isso que Ele fez em sua morte e ressurreição. Sua morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. Foi para esconder, para cobrir, e para de uma vez por todas solucionar a sua vergonha e a minha vergonha, o seu pecado e o meu pecado. Porque quem tem prazer em expor as pessoas, a vergonha das pessoas, é Satanás. Jesus Cristo, Ele quer proteger. Ele quer ver a sua noiva, a igreja, toda branca, toda limpa, toda imaculada. Foi por isso que Ele derramou o sangue dele na cruz. E nós cantamos isso já no hino, a leitura que nós fizemos do Isaías 53. Ele estava revestido de Jesus. Ele foi liberto por Jesus. Ele estava em comunhão com Jesus. Ele foi revestido de Jesus. Mas não somente ele, você e eu também. Fomos libertos por Jesus. Precisamos ter comunhão com Jesus. E nós podemos continuar militando, trabalhando, nos esforçando com a causa do reino, com esperança, porque nós somos revestidos por Jesus Cristo. Uma quarta orientação, um quarto ensinamento que nós temos aqui, é que aquele homem, depois de ser liberto, depois de começar a sua vida de comunhão com Jesus, depois de ser revestido de Jesus, ele recebeu uma missão de Jesus Cristo. Volte seus olhos para o versículo 38 e 39. Diz assim a Escritura Sagrada: o homem de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O último resultado que nós vemos aqui da transformação que Jesus Cristo proporcionou para aquele homem foi lhe dar um propósito de vida.
Aquele homem vivia, lembram? Como morto, sem perspectiva, sem sonhos, sem planos, sem alegria. E eu creio que muitas vezes, desejando a morte. Essa era a realidade que ele tinha ali. Mas agora ele tem um propósito de vida. O desejo do coração dele era de seguir Jesus lado a lado. Ele faz esse pedido, ele roga a Jesus Cristo que deixe ir com eles. Mas é interessante que Jesus Cristo não permite. E o único clamor do texto que nós lemos, que Jesus não responde com um sim, é o clamor deste homem. Nós vemos que os demônios rogam a Jesus Cristo: deixa a gente entrar naqueles porcos lá. Desesperados, estão ali desesperados. Jesus Cristo permite. E por que será que eles pediram para entrar nos porcos? E por que será que Jesus permitiu? Eu elenquei aqui, eu enumerei alguns motivos, refletindo nesse texto. Eu creio que primeiramente Jesus Cristo atende ao pedido dos demônios para demonstrar que os demônios, até mesmo os demônios, só agem debaixo de sua permissão. Não são os demônios que são soberanos. Eles não têm autonomia. Eles não têm vontade própria. Lembra da história de Jó? Satanás tem que chegar diante de Deus, pedir permissão para tocar na vida daquele homem. Os demônios não são soberanos. Satanás não é soberano. Segundo lugar, um ensinamento que nós vemos aqui, o porquê dessa permissão de os demônios entrarem nos porcos, é para ensinar para aquela sociedade que vidas, pessoas, o ser humano é mais importante do que porco, é mais importante do que animais. E meus irmãos, este ensinamento, ele encaixa certinho para a nossa sociedade. Já viu como que a nossa sociedade, muitas pessoas, são doentes por causa de animais? São doentes por causa do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu papagaio, do seu pet. Gastam rios e rios de dinheiro com o seu animalzinho. Mas quando é para alimentar alguém, quando é para contribuir com missões, quando é para trazer a oferta, já pensar, será que Deus precisa? Será que vai fazer falta não? Onde está a nossa prioridade, meus irmãos? Muitos nessa sociedade têm agido igualzinho essa sociedade aqui. Se importam muito mais com animais, com porcos, do que com o ser humano. Não que seja errado você ter o seu pet. Ontem mesmo eu estava em uma chácara e ali a gente estava brincando com um pet de criança raiz. Meus filhos estavam lá mexendo com um sapo. Acharam um sapo lá e estavam pegando. É o pet de criança raiz. Não que seja errado você ter seu cachorrinho, seu gatinho. Não é errado. O errado é você idolatrar. É colocar ele em primeiro lugar, acima de tudo. Às vezes até acima do seu casamento, do seu relacionamento com as pessoas. Isso é que é errado. Vocês já observaram o quanto muitos políticos e muitas pessoas têm trabalhado para tentar aprovar o aborto? E às vezes a gente não tem um consenso nem no meio da igreja. Às vezes a gente vai conversar com pessoas que se dizem cristãs, mas que fica assim para responder: não, aborto é pecado, aborto é errado. Mas para defender o animalzinho, muitas pessoas têm se levantado, ONGs e os valores invertidos. Um pensador, um escritor do século passado, chamado Chesterton, tinha uma frase que diz assim: onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Era o que estava acontecendo aqui nessa sociedade. Eles adoravam a fonte de renda deles ali. Eles adoravam ali os porquinhos deles. E estavam sacrificando um ser humano. Então, Jesus Cristo atendeu ao pedido dos demônios. O segundo pedido que ele atende é daquela multidão, é daquela sociedade ali. E é interessante que o próprio Deus estava ali. O Salvador do universo. Um homem que tinha resolvido talvez o pior problema da aldeia deles.
Ninguém quer ter alguém gritando dia e noite, como vizinho, uma pessoa nua, uma pessoa dando trabalho para a sociedade. Ninguém quer ter. E agora Jesus Cristo chega ali, salva a vida daquela pessoa. Estava transformando a vida daquele homem. A graça estava transbordando ali. Mas o pedido daquela sociedade, daquele povo é o quê? Jesus, se retire, se afasta, vá embora. Por quê, meus irmãos? Porque mesmo após o admirável milagre realizado entre eles, eles não sentiram qualquer desejo de conhecer mais sobre Jesus Cristo. Peraí, quem que é esse homem que transformou a vida daquele moço lá? Como é que ele fez isso? Eles não quiseram saber. Talvez existe uma resposta para essas indagações, talvez apenas uma resposta. Aquele povo amava mais o mundo e as coisas que existem no mundo. E eles estavam determinados a não desistir deste mundo, dessas coisas. Na consciência daqueles homens e mulheres, daquela sociedade, eles sentiram-se convencidos de que não podiam ter Jesus Cristo diante de si. Eles não podiam ter a presença do totalmente, do eternamente santo diante de si. Porque o desejo deles era este mundo, eram as coisas dessa terra, e não estar com Jesus. Eles tiveram a oportunidade de deixar o velho caminho, começar um novo caminho, mas eles quiseram ficar com a vida de escravidão, mesmo sem saber que estavam escravos. E o terceiro pedido que a gente encontra aqui é o pedido feito pelo homem. E é o pedido mais sublime, o pedido mais lindo, o pedido mais nobre que alguém possa fazer nessa vida, aquele homem fez. Jesus Cristo, deixa eu ficar pertinho do Senhor, deixa eu estar juntinho do Senhor, eu quero estar contigo e te acompanhar agora para o resto da minha vida. Jesus Cristo responde negativamente, ele fala, não, você não vai me acompanhar. A gente não pode acusar aquele homem de fazer esse pedido e talvez nem olhar para os seus familiares. Ele tinha sido liberto ali. Ele talvez poderia ter pensado, mas eu quero que meu amigo que eu caminhava quando eu era pequeno, eu sei que ele também está numa vida totalmente horrorosa, eu quero que ele encontre Jesus Cristo. Eu quero que os meus pais, eu quero que os meus irmãos, Talvez ele não pensou sobre isso, e a gente não pode acusar ele, porque ele estava com um coração transbordante de alegria, lembra? O maior problema da vida dele tinha sido solucionado. Ele estava ali com uma mistura de sentimentos, estava entusiasmado, empolgado, alegre. E Jesus Cristo não permite ele segui-lo. E por quê? Porque em uma ocasião em que Jesus Cristo tinha poucos seguidores ainda, mandou aquele homem para sua casa. Porque, em vez de permitir aquele homem segui-lo juntamente com Pedro, Tiago e João, com os discípulos que vieram no barco, o Senhor Jesus ordena-lhe que ele volte para casa. Jesus Cristo não errou, porque ele nunca errou, nunca vai errar. Ele não tomou uma decisão equivocada, uma decisão errada. Ele fez tudo isso em sua infinita sabedoria, em benefício da própria alma daquele homem. Jesus entendia que seria melhor para aquele homem, seria uma testemunha na sua própria casa, entre os seus familiares, entre os seus amigos, do que um discípulo, lá no lugar distante. Ninguém melhor do que aquele homem poderia ser um testemunho vivo do que Jesus Cristo pode fazer na vida de alguém. E isso é o que acontece na sua e na minha vida. É muito bom nós servirmos a igreja local, é muito bom eu vir aqui pregar a palavra, eu amo fazer isso, eu amo cantar, é muito bom, os irmãos que têm cargos aqui na igreja, é muito bom sair, distribuir um folheto, evangelizar. Mas às vezes muitos de nós temos errado, porque não olhamos para os da nossa casa. Às vezes a gente tem usado a igreja de Deus de uma maneira errada, tentando fugir dos problemas de casa. Quando Jesus Cristo quer que nós sejamos testemunhas em nossa própria casa, primeiramente. Para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para aquele tio que é alcoólatra, para aquele primo que vive no mundo das drogas, para aqueles que não têm Jesus Cristo. E às vezes a gente não quer,
porque vai ter aqueles embates, vai ter aquele desconforto. Mas olha o que Jesus Cristo fez. Não, você não vai me seguir, porque é necessário que você testemunhe no meio da sua família. Vai e conta para os da sua própria casa todas as coisas que Deus fez por ti. Todas as coisas que Deus fez por ti. Ele foi liberto por Jesus Cristo. Ele estava em comunhão com Jesus Cristo. Ele foi revestido por Jesus Cristo. E agora ele tem um propósito de vida. Ele recebeu uma missão. Meus irmãos, a nossa missão não é ser liberto por Jesus Cristo e vir para a igreja no domingo e ficar sentado para ouvir a palavra. Não é. Embora isso faça parte, isso é muito pequeno. Todos os que são libertos, todos os que foram libertos por Jesus Cristo, têm a missão de testemunhar sobre essa transformação que recebeu da parte dele mesmo. Então, talvez homens aqui, não são todos que vão receber o chamado para ser um presbítero, um diácono, um pastor, mas todos nós, homens, somos chamados a testemunhar de Jesus Cristo para as pessoas. As mulheres aqui, talvez, você que é jovem, não vai ser presidente, não vai fazer parte da diretoria da UMP, dos jovens, ou da SAF. Talvez você não vai fazer parte dessas coisas. Mas todas vocês, mulheres, têm a missão de testemunhar sobre o que Jesus Cristo fez na vida de vocês. Todos nós aqui, eu vejo crianças aqui também nessa noite, as crianças também têm a missão de testemunhar para os coleguinhas, para os amigos, para os priminhos, o que Jesus Cristo fez na sua vida. Nós temos um propósito de vida. Nós fomos libertos, podemos ter comunhão, somos revestidos e temos a missão que Jesus Cristo nos deu. Eu já vou encerrar. Quero lembrá-los que, mais uma vez, todos nós éramos como aquele homem. Antes de Jesus nos encontrar, nós vivíamos como mortos, afundados na feiura, no horror do nosso pecado. Mas um dia Ele nos encontrou e nos libertou. E se fomos libertos por Cristo, que possamos ter atitude de gratidão, que possamos querer ter comunhão com o nosso Jesus Cristo, que possamos desejar estar aos pés dEle, nos revestir de Jesus Cristo, vivendo em santidade e entender que nós, você e eu, a igreja de Jesus Cristo, só existe para testemunhar do evangelho dEle, daquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo até que Ele volte para nos buscar. Você conhece alguém que está perdido? Você ainda se encontra perdido? Lembre-se, Jesus Cristo é a única, não é uma das, é a única solução para a alma perdida. Curve sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos porque, graciosamente, mais uma vez, o Senhor nos permite nos reunir para ouvir a Tua palavra. Mais uma vez, ouvir o Teu Evangelho. A boa notícia, a maravilhosa, magnífica, a extraordinária notícia de que Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar. Ele ressuscitou para nos salvar. Ele trouxe para nós a libertação. Ele nos proporciona a comunhão. Ele nos reveste de si mesmo. E Ele nos deu uma missão. Muito obrigado, porque hoje, mais uma vez, nós fomos lembrados que não estamos sozinhos. Mais uma vez, nós fomos lembrados por Ti mesmo, que está aqui conosco. O Senhor não está longe, o Senhor está aqui conosco. Mais uma vez, o Senhor nos lembrou, ó Pai, e nós agradecemos por isso. De que nós temos um propósito de vida. Viver para o Senhor, para glorificar o Senhor, para testemunhar acerca daquilo que o Senhor fez e continua fazendo. Pai, traga à Tua igreja, a terceira igreja, aqui no Cristo Redentor. Qual é a missão dela? Traga, ó Pai, para a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, qual é a nossa missão? Qual é a missão que o Senhor deu para a Tua igreja? Lembra-nos, ó Pai, que nós não somos chamados para apenas vir aqui no domingo, sentar, ouvir a palavra e pronto. Por mais que isso seja bom e faça parte do nosso propósito. Lembra-nos, ó Pai, amanhã, segunda-feira, que nós precisamos continuar testemunhando do Senhor.
terça-feira também, e assim até quando o Senhor nos chamar. Essa nobre missão que o Senhor nos deu, que nós possamos fazer isso com alegria, com um coração transbordante de gratidão, de alegria, de satisfação no Senhor. Que nós, como um dia éramos mendigos, e o Senhor nos deu o pão, que é a Tua palavra, que nós possamos ir nas pessoas que ainda são mendigas, de ouvir, que estão necessitando deste alimento, deste pão, que é a Tua palavra, que nós possamos, assim como filhos do Senhor hoje, possamos ir até essas pessoas e levar este pão, levar este alimento, levar essa palavra que só o Senhor tem, palavras de vida eterna. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O ministério vai cantar uma última canção? Convido os irmãos então